os artigos 464 a 484 da prova pericial e da inspeção judicial. A perícia é meio de prova que supõe conhecimento especial de um técnico. O Código aponta o exame, a vistoria e a avaliação como espécies de perícia. Não há precisa distinção entre exame e vistoria. Já a avaliação visa determinar o valor de um bem. A prova técnica simplificada, que, segundo a definição supra, constitui uma espécie de perícia, consiste na inquirição de um técnico com formação acadêmica específica sobre ponto controvertido de menor complexidade, podendo o especialista complementar seu depoimento com qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons ou imagens. Diz-se consensual a perícia quando as partes escolhem de comum acordo o perito, ainda que indicando cada qual o seu assistente técnico. A perícia pode ser dispensada se as partes, na inicial e na contestação, apresentarem pareceres técnicos ou documentos elucidativos que o juiz considere suficientes. A prova pericial é indeferida quando desnecessária ou impraticável. Deferindo-a, o juiz nomeia perito, fixando o prazo para a entrega do laudo. Intimadas da nomeação do perito, as partes têm o prazo de 15 dias para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. O assistente técnico é de confiança da parte e não está sujeito a impedimento ou suspeição. Apresentados os quesitos, intima-se a parte contrária, que pode impugná-los, cabendo ao juiz indeferir os impertinentes e formular os que entender necessários. Intimado da nomeação, cabe ao perito apresentar, em 5 dias, sua proposta de honorários, currículo e endereço, especialmente o eletrônico, para fins da intimação. Segue-se o prazo de 5 dias para as partes manifestarem-se sobre os honorários, que são arbitrados pelo juiz, que pode determinar o adiantamento de 50% dos honorários, que podem, afinal, ser reduzidos, se inconclusiva ou deficiente a perícia. O perito inicia a perícia independentemente de compromisso, no dia, hora e local por ele próprio designados, ou pelo juiz, cientes as partes. Havendo exames ou diligências a realizar-se noutra data, deve o perito dar ciência às partes, com 5 dias de antecedência. Enquanto se realiza a perícia, podem as partes apresentar quesitos suplementares, aos quais o perito responde previamente, ou na audiência de instrução e julgamento. Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem ouvir testemunhas, solicitar documentos e instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias, etc. Contudo, eles não têm poderes de coerção, devendo dirigir-se ao juiz, se necessário, para ouvir testemunha ou obter documento. O laudo pericial deve indicar o objeto da perícia, apresentar análise técnica ou científica realizada, indicar o método utilizado e responder aos quesitos, vedada a emissão de opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Apresentado o laudo, as partes são intimadas para manifestarem-se a respeito, prazo em que os assistentes técnicos podem também apresentar o seu parecer. A seguir, pode o juiz determinar a intimação do perito para esclarecer dúvida de qualquer dos sujeitos do processo ou divergência com parecer do assistente técnico. Persistindo a dúvida ou a divergência, pode o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar o comparecimento do perito e do assistente técnico à audiência de instrução e julgamento, para o que devem ser intimados com pelo menos 10 dias de antecedência. Na sentença, o juiz aprecia o laudo pericial sem que esteja ele vinculado, podendo fundamentadamente rejeitá-lo, bem como determinar segunda perícia, que não substitui a primeira, podendo em qualquer delas fundar-se a decisão. O Código contém ainda disposições sobre a perícia que deve realizar-se por carta,
a escusa ou recusa do perito que, acolhida, determina a nomeação de novo perito, a substituição do perito inadimplente ou sem conhecimento técnico, a nomeação de mais de um perito, no caso de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento, a prorrogação, por motivo justificado, do prazo concedido ao perito, bem como sobre a perícia que tenha por objeto a autenticidade ou falsidade de documento ou for de natureza médico-legal. A inspeção judicial consiste no exame de pessoa ou coisa pelo próprio juiz. Supõe-se a desnecessidade de conhecimento técnico. O juiz pode ser assistido por um ou mais peritos e a inspeção pode ter lugar na sede do juízo ou no lugar em que se encontre a coisa. Concluída a inspeção, lavra-se auto circunstanciado, que pode ser instruído com desenho, gráfico ou fotografia. Texto e narração de José Tessari. Até o próximo!